Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Beleza? E a aula passada foi bênção, cara? Deus falou com você? Afinal de contas, a gente falou sobre deixar o amor mostrar quem nós somos. Afinal de contas, o Deus que a gente serve é amor. Consequentemente, cara, nós vamos colocar em prática, nós vamos viver este amor de Deus. Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre um tema que é muito top, deixe o amor ser o seu filtro. Deixe o amor filtrar todas as áreas da sua vida. Beleza, galera? Para isso, eu queria que vocês deixassem aberto aí a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Fechou? Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Se você não tem Bíblia, levanta da cadeira e pega no celular, pega no papel, onde é que você quiser. Mas pega a Bíblia e deixa do seu lado, porque, sem Bíblia não dá. Beleza, gente? Enquanto vocês vão abrir a Bíblia, eu queria que a gente orasse para que Deus falasse ao meu coração e falasse também ao seu coração. Top? Vamos orar? Você está ligadinho? Vamos orar. Obrigado, papai. Obrigado por mais esta aula. Obrigado porque nós temos certeza que o Senhor vai falar conosco. E o desejo de nosso coração é que o Teu Espírito Santo transforme as nossas vidas e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender hoje. Oramos não no nosso nome, mas no nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Abre aí, deixa aberto aí, galera. Enquanto isso, eu queria saber de vocês o seguinte: quem já assistiu ou quem assiste a série TVD, ou mais conhecido como Diário de um Vampiro? Cara, deixa eu falar pra vocês, você pode até rir de mim. Nossa, Lucas, mas você assiste Diário de um Vampiro? Cara, a princesinha fez eu assistir uns 2 capítulos com ela. Aí ela fez chantagem emocional. Nossa, amor, você nunca assiste nada comigo, você deixa eu assistir o trem tudo sozinho. Aí eu fui cair nessa onda dela, nesse sentimentalismo, emocionalismo dela. A princesinha consegue me conquistar fácil. Aí eu assisti os 2 capítulos, gostei da série. E tem uma história muito interessante, cara, na 10ª temporada, no 8º episódio, a despedida de Damon. Damon, ele escreve uma carta porque ele decide ir embora, ele decide fugir depois que ele descobre que Helena não mais ama ele. E ele escreve uma carta para Bonnie, cara. E nesta carta, Damon diz assim: querida Bonnie, sou um covarde. Deveria estar dizendo isso na sua cara. Não escrevendo essa carta, mas se eu disser, vai me matar por correr dos meus problemas. Vai me fazer encarar o futuro sem Helena. Então vai me ajudar a ser o melhor homem possível, do mesmo jeito que Helena fez. Estou apavorado em falhar com ambas. Estou indo embora porque prefiro desapontá-la uma vez do que desapontá-la para sempre. Espero que tenha a vida mais feliz, porque você, Bonnie, é uma mulher maravilhosa, uma péssima jogadora de palavras cruzadas e minha melhor amiga, com muito amor e respeito, Damon. Cara, quando você vê essa carta e quando você conhece o personagem Damon, você vê que tem tudo a ver com ele. Ele chama ela de a pessoa ruim, a menina ruim de palavras cruzadas. E essa carta é uma carta, cara, que nos ensina muito. Essa carta nos ensina muito. Afinal de contas, às vezes nós somos surpreendidos, às vezes nós somos pegos de surpresas com palavras, ou com atitudes, ou com gestos de pessoas que vêm ao nosso encontro nos falar algo que a gente nem esperava. Por exemplo, tem pessoas que viram pra gente do nada, pessoas que você nem tem intimidade, pessoas que você nem convive e viram pra você e falam assim: cara, seu dente tá sujo, velho. Cara, seu zíper tá aberto. Moça, esse dia falado comigo isso, tá frente de todo mundo, eu fiquei morrendo de vergonha, eu queria enfiar a cara debaixo da terra, mas não tinha jeito, cara. Então, cara, essa carta de Damon a Bonnie nos ensina muitas coisas. Dentre as várias, é de que diante de um problema, diante de uma situação difícil e constrangedora, onde pessoas nos abordam, onde pessoas falam algo para nós que a gente menos esperava, a gente entende
uma coisa: Deus usa quem Ele quer. Deus faz da forma que Ele quiser para falar aos nossos corações e às vezes também até de forma prática, como eu disse antes aí. Lembrando que o tema da nossa aula é: deixe o amor ser o seu filtro. Deixe o amor ser o filtro da sua vida. Mas vamos lá, vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. O versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou vocês que creem, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não sejam tentados. Versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Cara, isso é muito top, isso é muito legal, porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós devemos e de certa forma nós somos obrigados a levar o fardo ou os fardos uns dos outros. Por que Paulo fala isso? Paulo fala isso em um contexto onde a igreja na Galácia, um local onde existia uma igreja plantada por Paulo, onde as pessoas, elas não tinham o costume de compartilhar umas com as outras, elas não tinham o costume de ajudar uns aos outros, elas não tinham o costume de fortalecer um ao outro na fé. Agora, uma coisa interessante que a gente percebe, em alguns momentos das nossas vidas, nós omitimos de fazer o bem. Quando Paulo escreve esta carta, a igreja na Galácia, ela perdeu o costume de fazer o bem. Ela perdeu o costume de compartilhar as boas obras. Por isso, Paulo escreve a carta meio que para falar para o povo assim: ei, para de viajar na maionese, velho. Faça o bem de novo. Ou seja, compartilhem os fardos uns dos outros. Esse é o papel da igreja a se fazer. Então Paulo lembra a igreja da Galácia, mas Paulo também está lembrando a gente hoje. Não se omita de fazer o bem a ninguém, a quem quer que seja. Você já sentiu aquela tristeza por omitir de falar algo a alguém? Ou, por exemplo, você sentiu que você deveria falar algo para alguma pessoa, mas você sentiu vergonha, você ficou sem jeito, você ficou sem saber como falar? Cara, isso acontece comigo direto. Por exemplo, em uma situação especial, eu estava passando na rua de um hospital lá na minha cidade, e eu passei na porta do hospital e tinha uma mulher em êxtase, velho. Tinha uma mulher chorando muito, ela estava em prantos. E naquele exato momento eu percebi o Espírito Santo de Deus pedindo que eu parasse e que eu falasse do amor de Jesus por essa pessoa. Cara, eu omiti essa verdade. Eu omiti a verdade do Evangelho ao coração daquela mulher que tinha perdido talvez um ente querido que ela amava muito. Cara, naquele exato momento, eu omiti a verdade do Evangelho que poderia transformar a vida daquela mulher, que poderia vir ao encontro do coração daquela mulher. Quando nós omitimos de fazer o bem, quando nós omitimos de dizer algo a alguém que precisa, de fato, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós não queremos carregar os fardos uns dos outros. Omitir o falar, omitir o fazer é, consequentemente, omitir o amor. Quando você se sente impelido em fazer, quando você se sente impelido em falar, você está omitindo o maior de todos os sentimentos, o amor que é consequência do amor de Deus por nós e para nós. Cara, sabe qual que é o nosso papel?
O nosso papel aqui e agora é ser sal. Sal traz sabor, sal tempera, sal gera sede, e nós devemos ser os instrumentos do reino de Deus para que as pessoas tenham sede do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos chamados, a nossa missão é a missão de ser sal, é a missão de entender que o amor deve ser o filtro da nossa vida em todas as áreas. Pratique o bem, faça o bem, não se omita, presta atenção. Se Deus quer usar você, se Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele, não viaja na maionese, não se omita, vá e fala, porque se você sente no seu coração o próprio Deus movendo você para aquilo, fale, pois aquela pessoa precisa ouvir aquilo. Ou, se você é uma pessoa tímida, por exemplo, aquela pessoa precisa do seu gesto, aquela pessoa precisa do seu abraço, aquela pessoa precisa do seu olhar. Isso faz toda a diferença, cara. Toda a diferença. Não omita isso. Quando você omite isso, você omite o verdadeiro amor. Agora é interessante que a segunda coisa que Paulo fala é de que o amor de Deus, a consequência deste amor de Deus, é as boas obras. A consequência deste amor de Deus é colocar em prática este amor acessível a todas as pessoas. Ou seja, ame e seja luz com o propósito, com a intenção de que o verdadeiro e único Deus seja glorificado. Cara, em tempos de pandemia, existem pessoas que até fazem o bem, cara. Existem pessoas fazendo boas obras. Existem pessoas que estão se doando em amor para que outras pessoas sejam ajudadas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que vão, por exemplo, levar uma cesta básica para alguém, aí tiram uma selfie com a cesta básica dando à família, e a família atrás. Cara, isso é constrangedor. A pessoa que tem a intenção de ajudar, a pessoa que tem a intenção de fazer o bem, ela faz com a motivação verdadeira, ok? Não faça o bem para o seu próprio ego, faça o bem com a motivação do reino. Cara, a Bíblia diz, se a sua mão direita faz alguma coisa, a sua esquerda não precisa fazer. Cara, faça o bem com a motivação do reino. Nós fomos chamados para ouvir, nós fomos chamados para falar, nós fomos chamados para amar, ainda que seja difícil. Cara, amar alguém, fazer boas obras para alguém, é entender que aquela pessoa, independente de quem seja, aquela pessoa, ela é a imagem e semelhança do próprio Deus, assim como você e eu somos. Pegou essa visão? Isso é importante a gente saber, porque em outras palavras, ele está dizendo que eu e você deveríamos ir além do que apenas conversar. Nós devemos entender que existem pessoas sem direção, existem pessoas sem propósito, existem pessoas sem norteio. Cara, a gente vive um tempo de pandemia onde as pessoas estão desesperadas por alguma resposta. Pessoas que estão desesperadas por entender o motivo pelo qual a vida é sensível. Cara, essa pandemia veio para dizer para nós uma coisa: nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos necessitados e, acima disso, esta pandemia veio para dizer para mim, para você, uma coisa em especial: nós dependemos uns dos outros. Dependemos no sentido de que nós precisamos de pessoas, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos ter contato, nós somos pessoas palpáveis. Cara, isso é amor. Isso é amor.
Cara, essa semana eu estava no WhatsApp acompanhando as redes sociais, etc e tal, aí eu peguei um print de uma pessoa que disse que sente falta de um abraço. Só que ela não para por aí. Ela fala que o fato dela sentir falta de um abraço faz com que a vida dela fique sem sentido, porque o abraço para ela faz toda a diferença. Talvez seja uma pessoa que era acostumada a receber abraço de familiares, abraço de um pai, abraço de uma mãe, e que agora não pode receber mais. Isso mostra o quanto um abraço faz toda a diferença. Isso mostra o quanto um gesto faz toda a diferença. Não estou pedindo para você sair abraçando os outros da rua, não, viu? Não estou pedindo isso não, mas é importante a gente entender isso, porque ajudar a carregar os fardos uns dos outros é entender, é colocar em prática o amor que o próprio Deus nos deu. Fato é, nem sempre é fácil fazer isso. Vamos ser sinceros? Por exemplo, você aí adolescente, viaja comigo aqui. Na escola, você tem aquele colega ou aquela colega goteira, aquela menina chata pra dedéu, aquele cara que dá azia de sorrisal. Você deve ter alguém que é assim, eu conheço tanta gente assim. Só que quando a Bíblia diz que nós devemos amar, ela não diz para a gente selecionar quem a gente deve amar. Quando Paulo fala assim, levem os fardos uns dos outros, Paulo não está falando assim, não, leva o fardo de fulano de tal, mas de fulano de tal aqui não. Leva o fardo daquela pessoa que é boazinha, leva o fardo daquela pessoa que conversa assim, nossa, pois é, fulano de tal, né? Não, leva o fardo daquela pessoa que grita, aquela pessoa que fala alto, aquela pessoa que é chata. Cara, isso é uma missão. Paulo, quando ele pede, praticamente nos obrigando para levar os fardos uns dos outros, ele está dizendo que a motivação do nosso coração deve ser em levar o fardo de todos, independente de quem seja a pessoa. Pegou a visão? Fácil demais amar, ajudar, carregar o fardo de pessoas que a gente gosta. Fácil demais a gente colocar isso em prática de pessoas que é do nosso convívio. Mas quando Paulo diz isso, ele está dizendo que a gente deve fazer independente de quem seja. E isso é colocar o amor em prática. Isso é deixar de viver o ódio que existe numa sociedade ruim, uma sociedade cheia de pecado. E o pecado faz com que os corações sejam corações maldosos, corações sem boas intenções. Aí o Evangelho de Jesus vem para dizer para mim e para você que o amor é para todas as pessoas, independente da classe social, independente de quem seja, independente da raça, enfim. O amor, carregar o fardo, compartilhar o fardo uns com os outros, é independente de quem seja. Percebam uma coisa, na carta que Deimon envia para Bonnie, ele foge daquele problema. Ele foge daquela situação que ele estava passando. Afinal de contas, ele amava muito Helena, mas ele, na sua mentalidade, a melhor alternativa para fugir daquela situação era fugindo de tudo, era abrindo mão, era largando todas as coisas. Cara, nós fomos chamados para encarar esses problemas independente, pois o nosso papel não por exemplo, apontar o dedo para alguém e dizer você é fraco, você é ruim, você está fazendo errado, para isso, por ser um bosta. Cara, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados não para apontar o dedo, nós fomos chamados para apontar o Evangelho. Porque o Evangelho, ele vem de encontro ao coração. O Evangelho, ele vem transformando vidas. O Evangelho, ele tira o rancor, ele tira o ódio, ele penetra o mais fundo da alma das pessoas. Esse é o papel do Evangelho. Cara, diferente do que Deimon fez, de enviar a carta para Bonnie e se colocar no papel de covarde, diferente do abandono de Deimon,
abone. Nós entendemos uma coisa: nós não fomos abandonados quando merecíamos ser abandonados. Nós merecíamos ser abandonados quando Jesus veio e passou na cruz aquilo que nós deveríamos passar. Jesus caminhando sentido Gólgota, sentido aquele lugar que tem o significado de lugar de caveira, aquele andar, aqueles passos pesados de Jesus sentido a cruz, onde as pessoas cuspiam nele, onde as pessoas apedrejavam ele. Nós merecíamos seguir aquele caminho, porque nós merecíamos ser abandonados, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele escolhe não nos abandonar, pelo contrário, ele escolhe caminhar voluntariamente sentindo a cruz e se entregar por nós. Nós não fomos abandonados. Quando os discípulos perguntam a Jesus por que Jesus abandonaria eles, Jesus responde assim: vocês não vão ficar órfãos, porque é preciso que eu vá para que o outro venha. Perceba que Jesus coloca o Espírito Santo no mesmo patamar, no mesmo nível dele. A resposta de Jesus aos discípulos que achavam que ficariam órfãos e abandonados é o seguinte: não, cara, vocês não vão ficar. Eu estive do lado de vocês. Eu estive presente, caminhando ao lado de vocês. Mas presta atenção, viaja na maionese comigo aqui. Eu vou porque o outro que vai vir, ele não vai mais ficar do lado de vocês. Ele vai estar dentro de vocês. Ele vai fazer morada em vocês. Se vocês me achavam íntimo de vocês, porque eu caminhava ao lado de vocês, cara, aquele que vai vir, ele vai estar dentro de vocês. É muito amor. Cara, nós não somos e nós não seremos abandonados jamais. Você, adolescente, você não precisa buscar e se achar abandonado, porque você é templo do Espírito Santo, você é morada do Deus vivo. Por isso, não se sinta abandonado. Pelo contrário, olhe para dentro de si e perceba que você é morada de Deus. E a morada de Deus é consequência da morte e ressurreição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele cara que venceu a morte e ressuscitou, daquele cara que nos deu vida, vida plena, vida perfeita nele. Deixe o amor ser o seu filtro. Deixe que o amor seja consequência daquilo que Jesus fez por mim, por você na cruz. Beleza? Missão, cara, coloque em prática isso hoje. Olhe para dentro de si. Perceba qual é a área da sua vida em que você menos pratica as boas obras. Perceba e olhe para dentro de si áreas da sua vida que você não consegue, ou pessoas que você não consegue compartilhar o fardo com ela. Se tem alguém que você não consegue compartilhar o fardo com ela, ou que você não consegue aconselhar ela, ou que você não consegue trazer uma palavra ao coração dela, cara, faça isso hoje. Ame a Deus, carregue o fardo dessa pessoa nessa semana. Valeu? Tamo junto, galera. Deus abençoe. É nóis.